Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Manhã de hoje, dia 30 de agosto de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $59.400, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 1,8%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, nesse momento está custando aproximadamente $2.500, com uma desvalorização também nas últimas 24 horas de 1,7%. O que a gente consegue ver, olhando as principais criptomoedas do mercado na manhã desse dia 30 de agosto, é que todas elas estão experimentando uma desvalorização. Para vocês terem uma ideia, dentro do top 20, nesse momento, nenhuma está no verde. A primeira no verde é a 22ª, que é a Caspa, com uma valorização de 0,5% apenas. Então, a maior parte dos criptos de fato estão vendo uma queda na manhã desse dia 30. E essa queda pode ser sentida também, inclusive, nos ETFs, tanto de Bitcoin quanto nos de Ether Spot. Nos ETFs de Bitcoin Spot, no dia 29 de agosto, a gente teve um resultado negativo de 1.074 Bitcoins de saída. Foi um dia tão atípico que até mesmo o ETF da BlackRock teve saída. Para vocês terem uma ideia, foi a segunda maior saída, segundo maior outflow do ETF de Bitcoin Spot da BlackRock desde o início da comercialização lá em janeiro. Já no ETF de Ether Spot, a gente teve também um dia de saída, de novo, um dia de saída pequena, na verdade, foi de 1,7 milhão de dólares americanos, o que dá cerca de 672 unidades de ETH, mais saída. E nem o da BlackRock teve um saldo positivo. A gente teve o da Grayscale principal tendo uma saída de mais de 2.000 Bitcoins e o da Grayscale Mini, que é onde eles fracionaram uma unidade de ETH, com uma entrada de 1.400 Ether, que dá justamente esse delta, dá justamente essa diferença de 672. Então, se o dia 28 tinha interrompido o fluxo negativo, a sequência de fluxos negativos, infelizmente, no dia 29, a gente já voltou para o negativo também nesse ETF de Ether Spot. E essa sequência negativa a gente pode sim ter continuidade dela em setembro, apesar de alguns fatores que a gente estima que podem ser positivos, a gente tem já pelo menos 2 grandes possíveis problemas para o mercado cripto já no início de setembro. Tanto o governo americano quanto a Mt. Gox podem jogar no mercado uma pressão de venda de 15 bilhões de dólares. São cerca de 203 mil bitcoins do governo americano, que dá cerca de 12,1 bilhões, enquanto justamente tem também o que falta a ser distribuído da Mt. Gox, que são cerca de 46 mil bitcoins, o que dá cerca de 2,7 bilhões de dólares. A Mt. Gox já distribuiu a maior parte dos bitcoins que iriam ser distribuídos aos credores, aos usuários realizados pelo hack da Exchange 2014, mas ainda falta justamente essa última fatia, essa última porção. Inicialmente, eles tinham 9 bilhões de dólares para serem distribuídos e agora falta essa porção, falta essa fatia. E sem sombra de dúvida, uma pressão de venda desse volume pode atrapalhar a performance do Bitcoin e, consequentemente, das criptomoedas ao longo do mês de setembro de 2024. Mas, como eu falei, nem tudo no mercado cripto está sendo feito por notícias ruins. A top 10 do mercado, a 10ª colocada por capitalização de mercado, a Toncoin, atingiu a marca de 13,96 bilhões de dólares em market cap, enquanto a gente está vendo toda essa questão do Pavel Durov, que é o CEO do Telegram, sendo preso na França, tendo que pagar uma fiança gigantesca de aproximadamente 30 milhões de reais e proibido de deixar o país. Enquanto ele estava preso lá, a Toncoin atingiu justamente essa marca, esse 13,96 bilhões de market cap, quase 14 bilhões, e atingiu também uma marca histórica de 1,1 milhão de usuários ativos em um único dia. Isso, sem sombra de dúvida, foi um recorde para a Toncoin e marca um momento importante de desenvolvimento desse projeto. Vale ressaltar que parte desses usuários, sem sombra de dúvida, vieram da Dogs, que foi uma meme coin que foi distribuída recentemente ao longo dessa última semana, que inclusive causou problemas na rede da Toncoin, causou interrupção por quase 12 horas, se a gente somar as 2 interrupções que aconteceram no espaço de 2 dias, mas que com certeza também vai trazer muito usuário e, além de muito usuário, vai trazer também um avanço da tecnologia para que isso não aconteça outras vezes.
E além disso, esses usuários ativos, a gente também pode ter certeza que o jogo viral, Tap to Earn Hamster Combat, também faz parte dessa marca, né? desse feito, desse acontecimento. Inclusive, que nem a gente falou no episódio de ontem aqui no Giro Bitcoin, o Hamster Combat anunciou para setembro a data do airdrop, tanto do TGE, do Token Generation Event, quanto do airdrop. Então isso, sem sombra de dúvida, vai ser algo que vai trazer ainda mais usuários para a Toncoin e que pode sim ajudar um crescimento do valor. Outra coisa que pode ajudar o crescimento do valor das criptomoedas de uma forma geral é o aumento da adoção. E agora a gente vai falar um pouquinho da adoção em El Salvador. Se você não sabe, El Salvador foi o primeiro país do mundo a declarar o Bitcoin como uma moeda legal. E o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, teria dito que a adoção do Bitcoin pelo país não foi tão longe quanto ele gostaria após adotar justamente o Bitcoin como uma moeda legal. De acordo com uma entrevista à Time, divulgada no dia de ontem, 29 de agosto, Bukele afirmou que a adoção do Bitcoin foi um saldo positivo para El Salvador, mas admitiu que não viu tantos benefícios quanto ele esperava. O presidente teria comparado a postura do país em relação aos manifestantes à sua aceitação do Bitcoin como voluntária e não imposta pelo governo. Muito mais definitivamente poderia ser feito. O Bitcoin não teve a adoção generalizada que esperávamos. Muitos salvadorenhos o utilizam. A maioria das grandes empresas no país o aceita. Você pode ir a um McDonald's, um supermercado ou um hotel e pagar com Bitcoin, mas não teve a adoção que esperávamos. De qualquer forma, a gente já tem diversos registros, diversos relatos do quanto a adoção do Bitcoin foi importante para El Salvador. A gente viu, inclusive, isso foi ratificado pelo próprio Bukele nessa entrevista para a Times, que o turismo em El Salvador cresceu muito após a adoção do Bitcoin como moeda legal. E, além disso, também, El Salvador tem feito aportes importantes no Bitcoin como uma reserva estratégica. Para vocês terem uma ideia, o país compra um Bitcoin diariamente, fazendo um DCA, né? Fazendo um dollar cost averaging, comprando diariamente. E, nesse momento, de acordo com as estimativas, eles têm 5.857 bitcoins, o que em dólar americano dá aproximadamente 337.844.706 dólares utilizando a cotação atual. Mas, de qualquer forma, eles compram um bitcoin diariamente e isso vai aumentar ao longo do tempo e El Salvador é questão de tempo para se tornar uma das maiores baleias do mundo. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a gente vai falar sobre a Matic. O token Matic, que é da rede da Polygon, que atualmente é o 21º maior criptoativo do mercado por market cap, vai sofrer atualizações extremamente importantes. De acordo com o roadmap que tinha sido divulgado pela equipe em 2023, o token Matic vai ter uma atualização, vai sofrer um upgrade e vai mudar de nome, inclusive. Ao invés de Matic, vai se tornar POL, P-O-L. E isso já começou a acontecer. As exchanges já começaram a falar como vai funcionar esse swap, mas caso você tenha o token Matic na rede Ethereum, na sua carteira, na sua Ledger, numa carteira sua autocustodiada, você vai precisar fazer o swap através de um portal divulgado pela própria equipe de desenvolvimento da Polygon e que a gente vai colocar o link na descrição aqui desse episódio, nessa descrição do Giro Bitcoin. Vale ressaltar que você não tem prazo para fazer esse swap, é um swap 1 para 1, ou seja, um Matic vai virar um POL, você não tem prazo para fazer isso, é um prazo indeterminado, mas sem sombra de dúvida, o quanto antes você fizer, melhor, para estar com o projeto atualizado. Então, o link vai estar aqui na descrição desse episódio, a gente também soltou um vídeo lá no nosso YouTube, no dia de ontem, então se você buscar por Cointelegraph Brasil no YouTube, você vai achar a nossa explicação maior lá, mas de qualquer forma, vai estar aqui na descrição desse episódio. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi um episódio um pouquinho mais longo, afinal de contas, tivemos muitas notícias nas últimas 24 horas e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio na semana que vem. Valeu!